Você que já ofertou, abra sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, logo o livro seguinte do que você abriu, né? João, logo em seguida vem Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos entrar no meio da história, né? Mas você vai entender. Eu vou explicando as coisas depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Você já achou? Diga amém. Você que ainda não achou, diga eu estou procurando. Todos achamos, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, são duas cidades, né? E, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, Icônio e Antioquia eram as cidades que ele foi perseguido. Das pessoas que vieram. Fortalecendo o ânimo dos irmãos, exortando-os, encorajando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite e entregamos este momento em Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Deus. Nós estamos aqui precisando do Senhor. Nós estamos aqui querendo ouvir a Tua voz, Pai. Então que a Tua palavra venha falar conosco e venha ser aplicada na realidade da vida de cada um de nós, trazendo fé, trazendo ânimo, trazendo encorajamento, sendo um instrumento de bênção para as nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, que todo espírito contrário, que toda resistência, que todo mal caiu por terra nesta hora e saiam deste lugar, Pai. Toda e qualquer perturbação, influência maligna, exterior, que seja repreendida agora, na autoridade do nome de Jesus, e que essa palavra, este culto, possa transcorrer na liberdade do Teu Espírito e para a glória do Teu nome, e que a Tua palavra ela produza frutos e bênçãos e milagres e resultado em nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu às vezes, eu gosto de assistir um filme mais de uma vez. Especialmente os filmes que eu gosto, eu assisto mais de uma vez. Porque ali eu fico preso a outros detalhes que às vezes numa primeira visão, numa primeira vista, a gente não percebe. Mas ao fazer isso, também tem um sentimento diferente. Porque você assiste um filme e você reassiste, você já sabe qual é o resultado. Você já sabe como o filme termina. Então você já assiste aquele filme de uma outra forma. E olhando para a história bíblica, de uma certa forma acontece isso também. Nós às vezes já conhecemos como aquela situação termina. A gente já conhece que, por exemplo, Abraão subiu ao monte e quando chegou lá ele não precisou sacrificar o filho dele. Havia um cordeiro. Deus havia provido para si um cordeiro. Jeová Jirê, o Deus da provisão. A gente lê, por exemplo, se tem aqui Moisés, a gente lê a história de Moisés, por exemplo, uma linda história em que a gente olha e percebe que a mãe dele, Joquebede, pega o filho, faz um barquinho lá, coloca um cesto, faz um barco, coloca aquele filho no rio, aquele trecho do rio tinha crocodilo, tinha não sei o quê, e a gente sabe que ele encontra lá a filha de Faraó e ele se torna filho da filha de Faraó, se torna adotado pela princesa do Egito, a maior nação.
Então a gente lê essas e outras histórias bíblicas, já sabendo o resultado, a gente vê de uma forma. Mas eu quero lembrar você que tanto Paulo aqui nesse texto, quanto as histórias bíblicas que conhecemos, as pessoas que ali estavam vivendo, elas não tinham essa sabedoria do final. Elas não tinham essa sabedoria de como acabaria a vida delas. Elas estavam vivendo assim como eu e você. Você está enfrentando desafios hoje? Você está enfrentando situações conflitantes hoje? Deixa eu te perguntar. Você sabe como é que vai acabar? Não. Sinceramente, a gente não sabe. Você que, eu tenho fé, sim, mas você sabe como vai resolver? Você sabe como vai acabar essa situação? A gente não sabe, assim como aquelas pessoas. Elas também, assim como nós, na vivência delas, das suas situações, dos seus desafios, elas precisaram crer que Deus iria cuidar da vida delas, assim como eu e você hoje. Nós precisamos crer que Deus vai cuidar da nossa vida e vai dar um bom termo, um bom final a essa situação que hoje nós enfrentamos, que nos aflige. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém, meu irmão? Você está me entendendo? Sim. Isso é uma realidade da vida. Paulo, ele tinha o testemunho dessas passagens que eu citei, de Abraão. Ele tinha o testemunho da passagem de Moisés e tantos outros. Eu e você hoje temos o testemunho de Abraão, de Moisés, e temos o testemunho de Paulo também para mostrar para nós que apesar da vida trazer os desafios, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando das coisas, Deus está conduzindo as coisas para, assim como aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo, também aconteça nas nossas vidas. Deus está testemunhando para nós que fez com que as coisas acabassem bem para a vida deles. Ele também é fiel para hoje fazer com que as coisas na minha e na sua vida acabem bem. Diga amém. Se você está me entendendo, Deus é capaz de fazer com que as coisas façam com que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Diga amém mais uma vez. Os desafios se levantaram, queridos. Situações aconteceram, mas elas não impediram do propósito de Deus se cumprir na vida daquelas pessoas. E não vai ser diferente hoje na minha vida. Deus tem um plano com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. E esse desafio que se levantou, que está acontecendo, essa situação que se apresenta, que talvez vai se apresentar esses dias, não sei, eles não podem impedir de Deus cumprir esse propósito que tem com a sua vida. Amém, meu irmão? Amém. Isso é importante da gente entender. E aí, olhando aqui para a vida de Paulo, Paulo tinha um propósito, Deus tinha um propósito, com a vida de Paulo. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho avante, levar o Evangelho às nações. E aqui nesse capítulo 14 de Atos, Paulo, ele está iniciando aquilo que Deus havia chamado ele a fazer. Porque Deus havia chamado Paulo no capítulo 9 de Atos. Há alguns que dizem que aproximadamente 15 a 20 anos se passaram desde o Atos capítulo 9 até aqui o capítulo 13, onde ele inicia as viagens missionárias, que era o que Deus havia chamado ele a fazer. Então, foi um tempo que Paulo tinha sido preparado para esse momento. Paulo tinha sido preparado para iniciar essa viagem missionária. E essa viagem missionária se iniciou de forma abençoadora. Porque no capítulo 13, que se inicia a viagem missionária, foi Deus quem disse: prepara para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então Deus tinha chamado Paulo já no capítulo 9, e foi Deus quem direcionou Paulo a ir e fazer essa obra missionária. Então ele estava debaixo da bênção de Deus, ele estava debaixo da direção da igreja, da liderança da igreja, não foi de supetão não, estava tudo certo. A mão de Deus, no capítulo 13, nos versículos seguintes, diz que a mão de Deus, o Espírito de Deus estava com ele, com Barnabé, para levarem a obra avante. E as coisas estavam dando certo, porque ele estava indo pelos lugares e pregando, e pessoas se convertendo. Amém.
A Bíblia fala no iníciozinho do capítulo 14 que pelas mãos de Paulo e Barnabé, Deus fazia milagres e maravilhas nas sinagogas. Deus estava abençoando, Deus estava prosperando o ministério. E no capítulo 14, que foi até o que gerou essa perseguição também, um milagre aconteceu e foi registrado. Porque os outros, a Bíblia fala só que Deus fez milagres através da vida deles. Mas aqui Deus fez questão de registrar um milagre. Um paralítico foi curado, foi restaurado, foi abençoado. Ele passou a andar. Então olha só que bênção, querido. Olha só que maravilha. Olha só, milagres acontecendo, o ministério prosperando. O que a gente espera, querido? Quando Deus fala, vai que eu vou te abençoar. Vai que eu vou te usar. O que a gente espera? Não, vai dar tudo certo. Vai ser só milagre, vai ser só vitória. Mas de repente, um desafio surgiu. De repente, uma oposição se levantou. E é aqui, queridos, que muitos de nós, às vezes, naufragamos na fé. Porque no caso de Paulo, o que a gente pensa, queridos? Se você está fazendo bem, você está pregando o Evangelho, você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, o que a gente espera? Que as coisas deem certo. Eles vão gostar de mim. Mas essa é a realidade. Nem sempre você vai fazer aquilo que Deus espera que você faça e vai ter o apoio de todo mundo, querido. E vou até te elucidar que às vezes eu falo isso, é importante a gente lembrar, que a vida de fé, ela tem um reino a se expandir, que é o reino de Deus. E nós estamos aqui para levar o reino de Deus avante, assim como o apóstolo Paulo. Mas para levar o reino de Deus avante, tem um império que precisa ser combatido, que é o império das trevas. Então, se eu estou fazendo a vontade de Deus e levar o reino de Deus avante, eu preciso enfrentar as resistências e combater o império das trevas que está lá tentando impedir esse crescimento. Só você falou é verdade. Mas, então, Paulo aqui, ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o chamado de Deus com a vida dele. E é interessante a gente observar que Deus já havia revelado a ele, já no chamado dele, que ele iria pregar para as nações, ele ia pregar para os reis. Mas Deus falou, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer, padecer pelo meu nome. Então Paulo ali, ele já tinha recebido um certo alerta. Mas eu acho particularmente que nesse caso aqui surpreendeu ele. Porque ser perseguido é uma coisa, sofrer pelo nome de Jesus é uma coisa, mas de repente você correr risco de vida, ser apedrejado, aí já é uma situação que extrapola um pouco. Não, ser perseguido, acho que eu estava preparado, mas já para ser apedrejado, na primeira missão, não foi nem na última, eu já comecei sendo apedrejado. Às vezes a gente começa assim também, a gente vai iniciar um trabalho e não demora muito não, já para te tacar em pedra. Não demora muito não para uma resistência acontecer. E a Bíblia nos revela que isso aconteceu não foi por parte de inimigos, não foi por parte do romano, mas foi por parte do próprio judeus, do próprio povo de Paulo, que estava se levantando contra ele e contra a pregação do Evangelho. E essa ira, essa raiva que eles tiveram, foi ao ponto de apedrejar Paulo até a morte. Pastor, mas Paulo não morreu, mas eles deram a ele como morto, ou seja, acharam que estava morto, vamos parar de apedrejar porque morreu, acabou. Então perceba que nesse caso aqui, Paulo enfrentou um desafio que não foi fácil para a vida dele. Paulo enfrentou uma situação que
aos olhos humanos, iria acabar ali a vida dele. Iria acabar ali o ministério dele. Iria acabar ali o plano e o propósito de Deus com a vida de Paulo. Então, era uma situação que tinha tudo para acabar mal. Era uma situação que o plano do inimigo, se é que eu posso dizer assim, era acabar com o ministério de Paulo, que mal tinha começado. Mas qual era o plano de Deus com a vida dele? O plano de Deus é que o propósito de Deus se cumpriria na vida de Paulo, para ele pregar às nações, para ele pregar a reis, para ele pregar a outras pessoas e levar o evangelho à frente. Então eu queria trazer essa palavra de Deus também para você, meu irmão. Talvez hoje você esteja enfrentando momentos difíceis. Talvez você esteja hoje enfrentando a maior luta que você está vivenciando nesses dias. E talvez você esteja pensando, não tenho mais força, para mim acabou, para mim não tem mais jeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para mim e para você é: Deus vai cumprir o propósito dele com a sua vida. Diga amém aí. Aquilo que está tentando te destruir, te paralisar, Deus vai agir e vai fazer com que isso que aos olhos humanos vai acabar mal, Deus ainda pode fazer com que tudo acabe bem, conforme o propósito dele com a sua vida. Diga amém. Glória a Deus. Então diga aí, essa luta não vai acabar comigo. Essa enfermidade não vai acabar comigo. Esse problema financeiro não vai acabar comigo. Essa crise não vai acabar comigo. Eles podem até achar que eu estou morto, mas eu só estou aqui aguardando o manifestado poder da glória de Deus em meu favor. Como disse Jó, eu sei quem tenho crido, e por fim ele há de se levantar sobre a terra. Diga amém, meu irmão. Então aquela situação que tinha parecido que iria acabar com tudo, Deus não permitiu. E ainda fez com que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Paulo. Deixa eu te lembrar aqui. Essa aqui, como eu já falei, é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo ainda fez mais pelo menos 2 viagens missionárias registradas no livro de Atos. E existem alguns teólogos, que não está na Bíblia, mas acredita-se que ele tenha feito até uma 4ª viagem missionária. Então aquilo que eles pensaram, acabamos com ele, acabamos com o propósito de Deus na vida dele. Deus deu um livramento, Deus deu escape. Eu não ouvi nenhum amém, eu não ouvi nenhum glória a Deus. Eu quero ouvir você dizer glória a Deus. Glória a Deus. Deus deu escape, Deus deu livramento, e aquilo que dizia acabou, é o fim, Deus ainda fez com que tivesse uma longa vida e um ministério muito frutífero na vida de Paulo. E ele ainda abençoou muita gente, pregou para muita gente, escreveu muitas cartas ainda. Aquilo que disseram que acabou, ainda tinha muita coisa de Deus para se cumprir na vida de Paulo. E assim também vai ser na sua vida, meu irmão. Assim também vai ser na sua vida, minha irmã. Nós estão dizendo que acabou, que não tem jeito, e agora derrotamos ele. Mas existe um Deus que ele tem um propósito. Existe um Deus que ele é fiel em cumprir a sua palavra. E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer na sua vida. Talvez você não esteja vendo nada como Paulo não via, mas creia na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir e o plano e o propósito dele vão acontecer e se manifestar na sua vida. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, meu irmão. Paulo prosseguiu, porque Deus o socorreu, Deus o ajudou. Aquilo que tinham pensado contra a vida dele, nada aconteceu. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 20, porque o texto nos diz que ele enfrentou essa perseguição, ele foi apedrejado, acharam até que ele, tiraram ele da cidade, acharam que ele estava morto. Mas olha só o que diz o versículo 20. Mas, quando os discípulos o rodearam,
Ele, Paulo, se levantou e voltou à cidade novamente. E é aqui que eu já queria chamar a sua atenção. Paulo, quando ele estava rodeado ali por aqueles que estavam tentando apedrejar ele, e tentando não, né? Tentaram e apedrejaram ele, estavam tentando matá-lo, ele até se fingiu de morto. Acredito, ou ele se fingiu de morto, ou ele desmaiou ali, teve uma perda de sentidos e depois recuperou. A gente ainda não fala exatamente. Talvez, como a gente já ouviu em histórias, eu ouvi isso recentemente, eu não lembro agora exatamente, mas de uma pessoa que recebeu um livramento assim, estavam matando todas as pessoas num ambiente, ele foi lá e se fingiu de morto no meio de todo mundo lá, e assim ele conseguiu escapar e seguir a vida dele. Então Paulo aqui talvez tenha se fingido de morto, ou talvez tenha desmaiado com a violência do apedrejamento e ficou desacordado. Eles acharam que ele tinha morrido. Mas quando os discípulos o rodearam, quando a igreja chegou perto, isso trouxe para ele um alento, isso trouxe para ele uma graça, isso trouxe para ele um vigor, que fez com que ele se levantasse. E às vezes, que a igreja ela tem esse poder, Deus manifesta o poder dele no meio da sua congregação. E a gente chega aqui cabisbaixo, a gente chega aqui desanimado, a gente chega aqui talvez desesperado, sem esperança de nada, mas a gente chega na congregação e está rodeado dos irmãos. Um milagre acontece pela presença do Cristo ressurreto, que se faz presente aonde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. Então nessa noite, talvez você esteja aqui desanimado, desesperançado, talvez até como morto, mas se você está na congregação, diga amém. Eu estou aqui, pastor, e Jesus está presente aqui também, porque eu estou aqui no nome dele, você está aqui no nome dele, ele se faz presente neste lugar. Então essa é uma noite de nós nos levantarmos para vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Podemos ter chegado aqui até mortos, mas sairemos daqui de pé pela presença de Jesus em nós e entre nós. E se você está aqui, está vivo ainda, digam glória a Deus, digam aleluia e aplaudam o Senhor com o seu melhor. Diga para quem está perto de você: se levanta, meu irmão. Se levanta, meu irmão. Não fica aí como morto, não. Se levanta. Se levanta, porque Deus ainda tem bênção para a sua vida. Se levanta, porque Deus ainda tem milagre para a sua vida. Se levanta, porque Deus ainda tem propósito para a sua vida. Se levanta, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas através da sua vida. Se levanta, meu irmão, nessa noite, porque Deus ainda vai cumprir o propósito dele com a sua vida. Preste atenção, queridos. Os discípulos só rodearam Paulo. O texto não diz que eles oraram por Paulo, o texto não diz que eles pregaram para Paulo, o texto não diz nem que eles estenderam a mão para ajudar Paulo, mas o simples fato deles rodearem Paulo, um milagre ali já aconteceu e ele se levantou. E que a graça e o poder de Deus também se manifeste hoje neste lugar. Nós vamos orar assim. Você está ouvindo uma palavra assim, mas que nessa noite o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas e nos leve a nós nos levantarmos. Diga amém, meu irmão. Levanta essa cabeça, meu irmão. Levanta essa cabeça, minha irmã. Ah, pastor, eu estou aqui como morto. Minha fé está morta, não tem mais jeito. Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus dizer para você: se levanta, meu irmão. Sai desse estado de acomodação, sai desse estado de desespero, sai desse estado de incredulidade, sai desse estado de que tudo acabou na sua vida, você está esperando uma morte, está como morto, e Deus está dizendo para mim e para você: eu te trouxe aqui na minha casa,
coloquei você no meio da igreja, do meu povo, dos meus discípulos. E eu estou aqui presente também, diz o Senhor, para dizer para você: se levanta, sai dessa situação, porque eu tenho milagres extraordinários para você. Sai desse pecado aí, meu irmão, se levanta. Sai disso, sai desse desânimo aí, meu irmão, se levanta. Sai dessa tristeza aí, meu irmão, se levanta. Porque ainda tem bênçãos e milagres de Deus para você e através da sua vida. Então, se levanta. Amém, meu irmão? Isso é importante, queridos. Isso aí, se levante do chão, ergue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão, não é isso? Preste atenção, queridos. Você pode ouvir os melhores pregadores da história. Deus poderia ressuscitar Paulo para pregar para você aqui hoje. Deus poderia descer o próprio Senhor Jesus e pregar para você aqui hoje, pessoalmente. Amém. Você pode ouvir os melhores sermões, as melhores mensagens. Você pode receber as orações de maior fé. Deus poderia ressuscitar Abraão, o pai da fé, para orar por você aqui hoje. Mas Deus poderia colocar você numa igreja ricamente abençoada, discípulos ricamente abençoados, mais abençoados do que nós aqui, talvez. Mas se você não se levantar, não tem quem faça, querido. A gente pode pregar, a gente pode orar, a gente pode te cercar, a gente pode dar palavra de encorajamento, mas se você não se levantar, se eu não me levantar, a gente continua lá. E a palavra de Deus para mim e para você, então, como diz o texto, ele se levantou. A igreja esteve ao redor, a igreja deu apoio, Jesus estava ali com eles, mas Paulo teve que se levantar. Então, nessa noite, mais uma vez, a gente vai pregar, diga para quem está próximo a você: se levanta, meu irmão. Eu não sei em que situação, eu não sei em que área você está prostrado, talvez até morto ou como morto. Talvez alguns possam até olhar para essa área da sua vida e dizer: e está morto, e acabou. E Deus está dizendo agora, no meio da congregação, rodeado por aqueles que são bênçãos na sua vida: se levanta. Como isso é importante, queridos. Estarmos na congregação. Como isso é importante, queridos. O nosso envolvimento com a igreja. Estarmos em comunhão com o povo de Deus. E deixa eu falar algo aqui que é importante, porque hoje muitas pessoas acham que congregar é estar juntos no mesmo lugar. Não necessariamente isso é congregar no sentido bíblico. O sentido bíblico não é simplesmente você estar em um mesmo lugar. Porque se fosse assim, tem pessoas que hoje estão na Nova Vida, amanhã ela está na Assembleia de Deus, depois da manhã ela está na campanha da Universal, e no dia seguinte ela está na reunião de ensino da Presbiteriana, e ela vai em diversos lugares, mas ela não pertence a lugar algum, não está ligado a nada. Na botânica, né, a gente tem alguns tipos de árvores, de plantas, que são conhecidas como as trepadeiras. Elas estão ali grudadas na árvore, mas elas não pertencem à árvore. Tem algumas que, dependendo do vento que bate, ela pode levá-la de uma árvore para outra, e ela não pertence à árvore. E ela vai para outro lugar e se espalha. Então, isso não é congregar, queridos. Congregar não é simplesmente você estar em um mesmo lugar. Hoje a nossa geração acha que congregar é participar de um show evangélico. Ah, não, eu estou congregando porque eu fui no show do cantor fulano de tal e foi um mover todo especial. Sim, mas isso não é congregar, queridos. É por isso que a gente vê os shows evangélicos cheios e as igrejas vazias, porque as pessoas entendem e acham que aquilo é congregar. Ah, eu vou no show na praia, eu vou no show... Nada contra você, eu já fui a diversos também, mas isso não é congregar. Congregar é você estar no mesmo ambiente, sim, porque faz parte de você estar em um mesmo lugar,
mas faz parte de você estar ligado àquelas pessoas. Faz parte de você estar ligado, em primeiro lugar, claro, a Cristo, mas estar ligado em compromisso com aquele ambiente que você está frequentando. Isso é congregar, é fazer parte daquilo ali, é estar unido com aquelas pessoas, é estar na visão e no propósito daquele lugar. Isso é congregar. E esse é um grande desafio que a gente enfrenta hoje. Porque a gente quer, até por uma questão de desencargo de consciência, eu vou à igreja. Você vai à igreja, mas você faz parte daquela comunhão? Você faz parte daquela congregação ou você só está presente no ambiente do culto? Paulo ele foi rodeado pelos discípulos. E aquela rede de apoio, né, como se diz hoje, que estava ao redor dele, o ajudou a se levantar. Então hoje, eu e você temos uma responsabilidade muito grande de uns para com os outros. Talvez hoje você tenha chegado aqui como semi-morto ou morto. E você estar aqui nesse ambiente de fé, de milagres e de comunhão, está ajudando você a se levantar. Já teve dias que eu cheguei aqui como morto. E estar nesse ambiente de comunhão e adoração com vocês me ajudou a me levantar também. Então nessa noite, como é importante as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Deus tem uma obra com as nossas vidas. Diga amém mais uma vez. E não é uma obra solitária, mas é uma obra em comunhão para que todos juntos façamos a obra de Deus e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Igreja é isso, querido, é um organismo, não é uma organização, porque é feita de pessoas, então é um organismo interdependente. O que quer dizer interdependência? Eu dependo de você e você depende de mim. Então preste atenção, não é uma questão de eu gostar de você e você gostar de mim. Não é só uma questão de eu querer estar com você e você querer estar comigo. Mas é uma questão de interdependência. Eu dependo de você. É diferente. Eu preciso de você. E você também precisa de mim. Então, no reino de Deus, como diz pastor Roberto, independência é morte. Porque eu preciso de você. Eu não sou independente. Eu dependo de você. E você depende de mim. Nós dependemos da comunhão e da presença do Espírito de Deus entre nós. Então nessa noite, a sua presença aqui faz toda uma diferença. Tanto para abençoar você mesmo, quanto para Deus te usar para abençoar as nossas vidas. Para que nós possamos sair daqui todos de pé. Diga amém. Eu vou sair de pé. Os outros eu não sei, porque eu falei, diga amém. Ninguém falou, alguns não falaram amém. Eu vou sair de pé, seu irmão. Eu vou sair de pé hoje. Você, tomara também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E aqui, então, a gente vê, né? Paulo se levantou. E o que me chama a atenção, como eu falei, Paulo estava ainda na primeira viagem missionária, que ele não tinha nem terminado ainda. Na primeira, já no meio da viagem. Aí deixa eu te perguntar aqui, mexer com você. Quando você faz alguma coisa e você enfrenta muita oposição, ao ponto até de a tua vida estar em risco, te apedrejarem, qual é a reação natural? Obrigado, Bárbara. Você é igual a mim. Eu sou uma pessoa. Eu sou humano, eu sou gente. Se eu vou num lugar, ninguém me recebe, ninguém fala comigo, e ainda me xingam, ainda me apedrejam, nunca mais volto ali. Começando a primeira viagem missionária, crente que vai dar tudo certo, que a glória de Deus vai se manifestar, pessoas vão aceitar Jesus. E ao invés de receber louros da fama, eu estou recebendo pedrada. Quer saber? Esse negócio de ministério não é comigo não. Esse negócio de servir a Deus não é comigo não. Paulo fez isso, que
Ele enfrentou apedrejamento, ele enfrentou tantas coisas, e por isso eu fiz questão de ir até o versículo 23, porque então, ao se levantar, ele foi, em primeiro lugar, saiu daquele lugar, saiu daquele ambiente, mas ele não desistiu do chamado dele com a sua vida. Eu queria falar isso também para você nessa noite. Talvez você esteja enfrentando desafios, talvez você esteja enfrentando até pedradas, talvez você esteja enfrentando resistências. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: se levanta, meu irmão. Mas não se levanta para fugir, não. Não se levanta para desistir, não. Mas se levanta para continuar na obra que Deus tem com a sua vida, porque ainda tem grandes coisas para realizar, porque o propósito dele ainda está em operação e vai se cumprir na sua vida. Diga amém. Então se levanta, meu irmão, mas para prosseguir. Se levanta, minha irmã, para continuar no chamado de Deus com a sua vida. Pode ter pedrada, pode ter resistência, mas tem muita gente também sendo abençoada pela sua vida. Pode ter resistência, mas tem milagres acontecendo na sua vida e através da sua vida. Pode ter calúnia, mas tem muito testemunho seu que está abençoando outras vidas e fazendo o nome de Deus conhecido. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se levanta e avança para aquilo que Deus tem com a sua vida. Diga amém. Ele se levantou, queridos, porque embora houvesse resistência, apedrejamento na terra, no céu, da parte de Deus, havia bênçãos. No céu, da parte de Deus, havia prosperidade. No céu, da parte de Deus, havia, vamos colocar assim, a aprovação de Deus com a vida de Paulo, com aquilo que ele estava fazendo em obediência à palavra de Deus. Nessa noite, meu irmão, talvez possa ter resistência, talvez o império das trevas possa não estar feliz com você. Glória a Deus por isso, porque no céu há aplauso, no céu há aprovação, no céu Deus está dizendo lá: muito bem, meu filho, continua na sua caminhada, continua em fé, continua fazendo aquilo que eu te mandei fazer, porque haverá bom fruto das suas obras. Havia a aprovação de Deus, havia a bênção de Deus. E como eu tenho falado aqui, queridos, temos que ser uma igreja que busca a aprovação dos céus. Temos que ser uma igreja que busca o aplauso de Deus. Temos que ser uma igreja que busca o reconhecimento de Deus com as nossas vidas. Porque hoje muitas pessoas querem ser aplaudidas pelo mundo, querem ser recebidas pelo mundo, querem ser aceitas pelo mundo. Só que para isso acontecer, eu tenho que perder o Evangelho, porque o mundo não aceita o Evangelho. Ou eu vivo o Evangelho e sou, entre aspas, aplaudido por Deus, recebido por Deus, abençoado por Deus, aprovado por Deus, ou para eu ser aplaudido pelo mundo, recebido pelo mundo, eu vou perder o Evangelho. E isso é um conflito que a gente vive hoje na nossa geração. Muitas pessoas que frequentam as igrejas para serem aplaudidas pelo mundo estão abrindo mão do Evangelho. E já não pregam mais o Evangelho como deve pregar, já não ensinam mais o Evangelho na sua pureza, na sua integridade, para poder ganhar o aplauso do mundo, para poder ganhar curtidas nas redes sociais. Paulo não. Paulo se levantou para seguir aquilo que Deus o havia chamado a fazer. Então, nessa noite, Deus nos chamou, queridos, para um propósito dele com as nossas vidas. E é noite da gente se levantar, mas não para fugir, mas não para correr, mas para fazer aquilo que ele nos chamou a fazer,
porque ainda tem muita coisa de Deus para acontecer em nossas vidas. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez com o seu melhor. Amém? Paulo, então, ele prosseguiu. E me chama a atenção, por isso eu fiz questão de na leitura chamar a sua atenção também, porque Paulo, ele saiu de Derbe, ele foi para Derbe, saiu de Listra e foi para Derbe. No versículo 21 diz: anunciou o evangelho em Derbe, fez discípulos ali. Depois, Paulo e Barnabé voltaram para as mesmas cidades aonde ele havia sido perseguido. Listra, onde foi apedrejado, e Icônio e Antioquia, que eram as pessoas que vieram das outras cidades para apedrejar Paulo em Listra. Tem pessoas que não gostam da gente? Tem. Irmão, isso faz parte da vida. Não se iluda que todos vão gostar de você. Nem Jesus todos gostaram. Imagina a gente. Mas aquela oposição que havia naquele lugar não impediu Paulo de fazer o que ele precisava fazer. Ele foi àquelas cidades fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os, encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Então Paulo, ele voltou àqueles lugares não para falar com aqueles que estavam querendo apedrejar ele, mas ele voltou àqueles lugares para abençoar e fortalecer os discípulos da igreja, encorajá-los à fé. E isso me chama a atenção também, queridos, porque Paulo, que tinha acabado de ser apedrejado, quase morrer, era ele que estava encorajando as pessoas que estavam ao redor dele. E às vezes é assim também nas nossas vidas, queridos. A gente passar por certas situações nos dá autoridade, nos dá ousadia para encorajar outros a enfrentar as situações também. Porque talvez Paulo pensasse: se eu que sou o apóstolo estou sendo apedrejado, essas pessoas podem estar com medo de seguir a fé. Então Paulo disse: fiquem tranquilos, permaneçam na fé em Cristo Jesus, porque importa nos herdar o reino de Deus, importa a gente entrar no reino de Deus. Então, mais importante do que qualquer situação ou circunstância que a gente viva nesta terra, mais importante é a eternidade que está sendo preparada para nós, porque tudo aquilo que nós passaremos nessa terra, nós iremos vencer, diga amém. Tudo aquilo que nós enfrentarmos nessa terra, tudo um dia vai passar. E nós estaremos eternamente com Deus, servindo, adorando e bendizendo o nome dele para todo sempre. Diga amém. Em outras palavras, Paulo replicou o ensino de Jesus. Tudo passa. Apedrejamento passa. Lutas passam. Infelizmente, coisas boas também passam. Infelizmente, alegrias também passam. Mas o que importa é que a gente um dia vai entrar no reino de Deus. Um dia a gente vai estar na eternidade com Deus. E isso a gente começa a vivenciar hoje e vivenciaremos para sempre. Isso não vai passar nas nossas vidas. E isso é permanente. No meio da luta eu estou no reino de Deus. No meio das bênçãos eu estou no reino de Deus. No meio das enfermidades eu estou no reino de Deus. As circunstâncias passam, mas a eternidade, a bênção de Deus, a promessa de Deus, ela permanece conosco em todo o tempo. Então, no meio da aflição que eu e você vivemos hoje, nós estamos no reino de Deus. No meio das lutas que nós enfrentamos hoje, Deus está conosco. E isso é o que importa nas nossas vidas. Diga amém. Para a gente terminar, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros, de lideranças, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Preste atenção. As pessoas pensaram que
iria, ou o diabo, e pensou que iria acabar com o ministério de Paulo, com o crescimento do Evangelho. No versículo 23, o que aconteceu? Paulo ungiu presbíteros, levantou novos líderes, levantou novos pregadores. Ou seja, o ministério, ao invés de acabar, cresceu, prosperou. Mais pessoas pregando, mais pregadores, mais pessoas levando o Evangelho à frente, mais pessoas crendo, mais pessoas fazendo o nome de Jesus conhecido. Então aquilo que era para ser o fim, não só não acabou, mas ainda prosperou e cresceu. Como eu ouvi uma vez um pastor pregando, cristão é igual pandeiro. Um pastor bem pentecostal, ele falou isso, né? A gente apanha, mas faz festa. Pandeiro, apanha, mas faz festa. Você já ouviu falar que cristão é igual omelete, a gente apanha, mas cresce. Aquilo que pensaram que ia ser o teu fim, meu irmão, aquilo que pensaram que ia acabar com a sua vida, vem prosperidade de Deus para você, vem crescimento de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Deus vai alargar as fronteiras, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, e ainda vai fazer coisas grandes acontecerem através de você. Diga amém. Então tinha mais pessoas ainda para ajudar, tinha mais pessoas ainda para crescer, tinha mais pessoas ainda para fazer a obra de Deus, o nome de Deus conhecido, desculpe. Então preste atenção. Não é o fim, meu irmão. Essa situação que você enfrenta hoje não é o fim. Ainda tem a segunda e terceira viagem missionária para você fazer. Diga para ele. Diga para o teu irmão, ainda tem 2 viagens missionárias para tu fazer ainda. Tu está na primeira ainda, já quer desistir, ainda tem 2 viagens missionárias ainda. Tu ainda vai conhecer muitos lugares. Aleluia. Nem que seja Nova Iguaçu, nem que seja, mas vai conhecer. Deus vai te levar a outros lugares, meu irmão. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: se levanta. Você está no lugar da congregação, fica firme na sua fé. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua congregação, porque Deus ainda vai fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Diga amém mais uma vez e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai querido, estamos aqui nessa noite. E essa palavra, ela alcança os nossos corações. Eu não sei que situação que o meu irmão enfrenta. Eu não sei quais os desafios que estão diante dele. Eu não sei que situação que às vezes a gente pensa em apedrejamento, mas às vezes não são pessoas literais que estão nos apedrejando, mas às vezes situações na nossa vida, circunstâncias na nossa vida que vão acontecendo sucessivamente, são como pedradas sobre nós. Por exemplo, na área da saúde, a gente pensa, a gente vai e recebe um diagnóstico: aconteceu isso, e a gente faz outro exame, recebe outro diagnóstico, e piorou. E aquilo vai sendo como pedradas que vão minando a nossa fé e às vezes nos deixando quase como mortos. E nessa noite, Pai, a Tua palavra nos encontra. Talvez hoje, um outro exemplo disso é a nossa vida financeira. A gente chega às vezes só como pedradas, dizendo: você já está nessa idade, não vai conseguir emprego, não vai conseguir promoção, não vai conseguir uma recolocação melhor no trabalho, e essa promoção não é mais para você. E aí a gente vai ouvindo essas coisas e a gente pensa: não vou conseguir mais fazer um curso, não tem mais tempo de fazer uma nova faculdade. E isso vai virando como pedradas contra nós, que às vezes nos deixam quase como mortos. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para estarmos na congregação, lugar de apoio, lugar de encorajamento, lugar de milagre, Pai. E que nessa noite
Estamos cercados aqui uns pelos outros, dos discípulos de Jesus. E Jesus aqui presente entre nós. Que o Senhor opere um milagre e nos ajude a nos levantarmos, Pai. Porque o Senhor ainda não acabou conosco. Ainda tem um plano de Deus. Ainda tem um propósito de Deus em operação na vida de cada um de nós. Assim como havia na vida de Paulo. Havia uma missão a cumprir, Pai. E que não iria acabar ali. Pelo contrário, ainda tinha outras 3 viagens, fora as que alguns acreditam a 4ª. Então, Pai, nos ajuda a nos levantarmos nessa noite. Nos levanta, Pai, diante dessa palavra, diante da oração, diante do apoio dos irmãos, mas que a gente se levante. Se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Se levanta dessa prostração, se levanta desse medo. Se levanta e tenha coragem para enfrentar os desafios. Naquela cidade que Paulo foi apedrejado, ele voltou lá. Talvez situações e circunstâncias que a gente precise voltar. Voltar talvez ao médico. Voltar a fazer um novo exame. Voltar a falar com aquela pessoa que você não fala há anos. Ah, mas a última vez que eu falei, ela me apedrejou. Ela teve uma língua afiada e me falou. Mas às vezes a gente precisa voltar àqueles ambientes. Tem pessoas que às vezes deixam de frequentar reuniões familiares por causa de uma pessoa. Ah, aquela pessoa minha irmã me atingiu, meu pai me atingiu, minha mãe me atingiu, sei lá quem. E aí a gente, por causa disso, não vai mais na casa da mãe, do pai. Por causa de uma pessoa, a gente deixa de conviver com todo o restante da família. Paulo aqui está me ensinando. Ele voltou lá. Se quem me apedrejou não quer falar comigo, eu vou me desviar desses. E vou falar com os discípulos, vou falar com aqueles que me recebem, vou falar com aqueles. Talvez tenha situações que a gente precise voltar, como Paulo voltou aos mesmos lugares. Ah, não, nunca mais volto ali, estou com medo. Não, meu irmão. Eu e você não somos dirigidos pelo medo, mas nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. E o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, de moderação e amor. Então tenha coragem, meu irmão, para se levantar. Tenha coragem, meu irmão, para voltar a fazer aquilo que gerou apedrejamento na sua vida. Tenha coragem, meu irmão, para ir aos lugares aonde você foi apedrejado, mas para ser um instrumento de bênção. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Nos ajuda, Pai, a fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Porque tem bênção de Deus, tem milagre de Deus, tem prosperidade de Deus, tem crescimento de Deus para nós. Então não nos deixa desistir, Pai, mas ajude a mim e aos meus irmãos a seguirmos o plano e o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas. Porque a Tua palavra para nós é um testemunho de que aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpriu na vida de cada um dos Teus servos, apesar dos desafios que cada um deles enfrentou na vida deles. Eles não sabiam como terminaria, mas o Senhor sabia e o Senhor cumpriu. Amém. Nós também estamos aqui, Pai, cheios de desafios, cheios de até questionamentos, cheios de situações conflitantes que enfrentamos, cheios de crises como aconteceu aqui com o Paulo, mas que nessa noite nós estamos daqui fortalecidos na fé, entendendo que fiel é aquele que fez a promessa e Ele vai cumprir. Meu irmão, você não está vendo, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então creia, confie, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela deixou um testemunho para nós. Assim como Paulo estava aqui escrevendo a história da vida dele ainda, não tinha concluído, mas esse mesmo Paulo disse, eu bem sei que, não foi isso que Paulo disse, não, que Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo está cooperando para o bem. Vem vitória de Deus, vem milagre de Deus para nós.
Então confia, meu irmão. Se levanta e avança, porque Deus já é contigo. Diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Diga glória a Deus. Amém? Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Aleluia. Cercado dos irmãos. Diga para o seu irmão, vou orar por você, meu irmão. Vou pedir um milagre de Deus na sua vida. Diga para ele, vou pedir um milagre de Deus na sua vida. Estou aqui para você se levantar e sair de pé deste lugar. Amém? Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, unidos em fé, Pai, de mãos dadas. Porque entendemos que esse é um ambiente propício para milagres, porque o Senhor está presente neste lugar. Esse é um ambiente propício porque aqui tem pessoas de fé que confiam no Senhor. E nessa hora eu oro para quem está à minha esquerda. Talvez a situação que ele enfrente seja uma situação, Pai, de enfermidade. Cura ele nessa noite, Pai. Faz um milagre na vida dele nessa noite, Senhor. Que ele saia daqui com saúde, e saúde na alma, saúde no corpo físico, saúde no espírito, Pai. Se existe algum ataque maligno sobre a saúde do meu irmão, que ele seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. E nós ministramos saúde, Pai, sobre nós. Ó, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo quem está à minha esquerda com milagres. Ó, Deus, em nome de Jesus, eu coloco quem está à minha direita nas tuas mãos. Que ele tenha uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Que nessa semana ele já se levante, Pai, e já veja o teu agir, o teu mover em favor da vida dele. Já veja um sinal da tua prosperidade, do crescimento e daquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, Pai. Dá-nos uma semana ricamente abençoada. E ao sairmos da tua casa nessa hora, nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. E que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, porque nós confiamos e cremos em Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente.